Votos de saúde e paz. O som aí atrás está legal? Está chegando bem? Tá? Ótimo. O tema é gigante, né? Resumo teórico do móvel das ações humanas. Interessante o tema. Alisson, é tão interessante, mas eu não consegui entender nada. Resumo teórico do móvel das ações humanas. Isso se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, no estudo das leis morais, na lei de liberdade. Ele fecha o capítulo da lei de liberdade. E eu confesso que é um dos textos que eu mais gosto para que a gente faça esse estudo da noite. O sábado, eu sempre digo isso, né? Tem essa característica de estudo e é muito, muito bom. Aproveitando, já que é de estudo, gostaria de fazer um convite aos presentes, sempre no terceiro sábado, exceto esse mês, que a gente vai fazer sábado que vem, mas nós temos um estudo uma vez no mês, da codificação. Ele funciona das 8 da manhã às 10. Nós coordenamos esse estudo já há alguns anos. Acredito que quase 10, se brincar. O tempo passa que a gente nem percebe. Temos um lanche fraterno, onde nós nos confraternizamos, e o segundo momento é o momento do estudo da obra do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos iniciando uma nova obra agora, Nas Fronteiras da Loucura. Então fica o convite para quem quiser, próximo sábado, estudar conosco a codificação. A gente tem o Livro dos Espíritos como base e a partir das questões do Livro dos Espíritos a gente visita toda a obra de Kardec, ou seja, às vezes um assunto, às vezes não, né? Normalmente um assunto está em o Livro dos Espíritos e encontra-se espalhado pelas outras obras da codificação. Então nós não temos pressa, não existe obrigatoriedade de terminar nenhum assunto, nós já nos comprometemos, o grupo e aqueles que chegam, de dar continuidade, inclusive no mundo espiritual. Então é um estudo, de fato, onde todo mundo colabora, todo mundo traz, então fica esse convite. Por que eu falei isso? Porque o Livro dos Espíritos, ele é rico, ele é a base da doutrina espírita. Allan Kardec nos chama a atenção de que no dia em que a humanidade compreendeu o conteúdo trazido pelos Espíritos e foi organizado por ele, por isso o termo codificação, foi tornado em códigos, organizado em códigos, haverá uma grande revolução na humanidade. E essa revolução não se dará através de armas, mas pelo contrário, na medida em que o indivíduo atingir a compreensão dessas leis que regem todo o universo, faz com que a gente passe a agir de maneira distinta frente aos desafios e às situações que o mundo apresenta. E dentro dessa grande revolução, os pontos principais da doutrina espírita são aquelas que corroboram conosco para que a gente avance nessa compreensão e mude de fato a nossa vida. A doutrina, por sua vez, vai trazer aspectos que são peculiares, que nós só encontramos nela. E este assunto, apesar de grande, como eu disse, ele se resume a uma palavra que é muito utilizada por nós, que é livre-arbítrio. É apenas isso. O texto inteiro versa sobre o livre-arbítrio, mas não de uma maneira superficial. Ele nos faz refletir sobre algumas questões, desde a tese que nós conhecíamos da figura de Deus, a consequência da perspectiva de Deus e da sua lei, refletindo sobre nós no contexto do livre-arbítrio. Alisson, seja mais claro. Quando nós caminhávamos lá no início, já no pensamento mágico, que é um momento do desenvolvimento do pensamento humano, foi quando nós desenvolvemos a imagem dos deuses. Nós acreditávamos que os nossos destinos, de alguma forma, já estavam traçados. Daí a lei dos destinos. De tal maneira que muita gente acredita que tem coisas que está escrito, e nós não conseguimos mudar esse cenário. Porque refletíamos nos deuses a característica antropomórfica. Nós já falamos sobre isso várias palestras aqui, mas é necessário que a gente repita. É aí que nasce a história da oferenda às divindades, porque como nós, quando estamos com algumas limitações, fome, sede, ou não somos obedecidos em alguns desejos que nós temos, nós nos contrariamos. Então, quando temos fome, ficamos irritados às vezes, mas na hora em que eu me alimento, pronto, agora a gente já pode conversar, porque eu com fome eu não consigo conversar com ninguém. Essa percepção foi transferida para os deuses,
de tal forma que era necessário, dentro do parâmetro que se tinha, agradar aos deuses para que se tivesse de retorno aquilo que se desejava. Então, se os deuses mandavam tempestades que simplesmente arrasavam com as colheitas, ou através de raios, trovões, enchentes, se dizimava indivíduos do clã, isso fazia com que era um sinalizador que esses deuses estavam irritados. Então, uma das fontes de irritação comum no ser humano é a fome. Então, dava-se em holocausto alimentos, animais, para que pudesse saciar esse desejo dos deuses e de retorno eles dariam aquilo que nós desejávamos. Daí se cria tantos deuses em tantas necessidades que nós temos. Queremos ter filhos, aí vinha a questão da fertilidade, a deusa da fertilidade, cada deus tendo as suas exigências, de tal forma que quando esses deuses se encontravam irados, por consequência havia uma punição direta, que nós poderíamos dizer que estaria traçado no destino do indivíduo que aquilo acontecesse. Quando nós saímos do politeísmo, desse pensamento mágico, nós filtramos de alguma forma, mas para a realidade de um único Deus. Na verdade, não é filtrar, nós canalizamos para a realidade do Deus único. Tanto é que o Deus de Moisés é o Deus dos exércitos, o Deus de um povo que elegia uns em detrimento de outros e traziam as mesmas características. Esse Deus também se indignava, ele também se chateava, ele também se vingava, ele também marcava o indivíduo, como está lá na Gênese, inclusive, lá aquela Gênese de Moisés. Então, essa perspectiva foi criando-se a ideia de que nós sofremos as consequências advindas desse Deus quando nos via filhos desobedientes. Avançando nesse pensamento, chega o Cristo e cria um problema, porque agora ele apresenta Deus na perspectiva de pai. E como um pai, ele ama os filhos e corrige, mas fica no nosso inconsciente essa ideia de destino, de situações pré-estabelecidas. E ao tempo da doutrina espírita, quando traz a nova visão desse Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e que a reencarnação é um fenômeno que faz com que a gente venha à escola para aprender, essa perspectiva, então, ela muda por completo. Essa lei dos destinos deixa de estar na mão de Deus para passar para as nossas mãos o resultado das nossas ações. E aí entra na história do cristianismo o tal do livre-arbítrio. E aí nós começamos a criar situações que a gente pensa. E eu pensei, óbvio, em algo muito prático, que é muito comum no universo cristão tradicional, haver sempre estudos voltados para um ponto que eu vou trazer agora. Será que Judas Iscariotes, quando veio à Terra fazer parte do colégio apostolar, ele foi um voluntário para trair o Cristo? Porque caso contrário, talvez não acontecesse tudo o que aconteceu. Eu conversando com pessoas ligadas ao catolicismo, ao protestantismo, diz que nos encontros de estudo, encontros de casais, encontros de jovens, que eles têm uns momentos onde eles discutem, e uma das pautas que eles discutem é essa questão de saber se Judas foi, na verdade, um indivíduo que veio predisposto a dizer assim, olha, quem vai descer e quem vai trair sou eu. E agora? Eis o ponto. Será que de fato isso aconteceu? Será que vamos extrapolar da figura de Judas e pensar em pessoas que cruzaram o nosso caminho e que de alguma forma nos trouxeram bastante dor ou situações difíceis? Mas lá na frente essas situações se converteram em pontos positivos, nem que seja na questão moral. Será que esses indivíduos vieram com esse papel de entrar em nossa vida para que de fato se mudasse o cenário? São voluntários, vamos dizer assim, para serem odiados e execrados o tempo inteiro em nome de um bem maior? Porque isso tem a ver com a questão do destino. É sobre esse texto, é sobre isso que esse texto vai falar. Será que de fato o indivíduo desce para assassinar alguém? Será que ele volta à terra para suicidar-se? Será que ele volta para trair o cônjuge? Fazer mal a um filho ou a um vizinho?
E por conta desse mal, ele está sendo o instrumento que a divindade utiliza para que essa pessoa resgate um débito que ele tem. Então, na verdade, ele foi um voluntário. Vejamos que a questão do livre-arbítrio, então, ela é muito mais ampla do que simplesmente a liberdade de agir. Não é bem assim. Então, a doutrina traz esse conteúdo na lei de liberdade e ele fecha esse capítulo fazendo com que a gente reflita dentro desses conceitos que vêm antes, desde a primeira parte do Livro dos Espíritos até essa condição da lei de liberdade. E aí passa a ser interessante porque tem coisas que a gente acha que eu não escolhi isso. As circunstâncias aconteceram. Então, até o estudo das circunstâncias se encontra nesse texto, e como tal, e eu considero o dia de hoje um dia de estudo, eu vou pedir licença para que a gente leia algumas partes desse texto, porque vale muito a pena a gente entender o que a doutrina espírita nos traz, e a gente passar a entender que aquilo que nós chamamos de fatalidade, o que é a fatalidade? É aquilo que previamente já deveria acontecer. Que essa fatalidade não é bem da forma com que a gente entende. Tem alguns fatores que a doutrina espírita traz que passam a esclarecer para nós situações difíceis do nosso cotidiano. Está relacionado direto ao nosso dia a dia. E ele começa já nesse item 872 dizendo assim: a questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Fatalmente é aquele que volta à terra obrigatoriamente para executar uma atitude negativa. Ele já começa daí. Emmanuel vai dizer que ninguém desce à terra com essa responsabilidade de fazer o mal. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Então abre-se logo de antemão a ideia que nós propomos no início de pensar sobre Judas. Judas Iscariotes, ele não desce como um voluntário para trair o Cristo. Nem ninguém vem à nossa vida voluntariamente com o objetivo de nos fazer mal, nem mesmo nós próprios. Não fomos colocados na vida de ninguém para ser a clava da justiça. A lei não precisa disso. Ele pode, como prova ou expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas terá sempre a liberdade de agir ou não agir. Vejamos que tudo parte agora de uma coisa super importante para nós espíritas e que nós frequentemente esquecemos, chamada planejamento reencarnatório. Vamos fechar só o entendimento quando ele diz aqui: assim, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade e na condição de encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos estamos voluntariamente submetidos. O primeiro livre-arbítrio acontece na erraticidade. Então vamos por parte. Alisson, o que é erraticidade? É o intervalo que nós temos entre duas existências. A gente desencarna, daqui a pouco nós iremos voltar à pátria espiritual e vamos planejar a nossa volta. Esse intervalo entre o desencarne e o reencarne, nós nos encontramos na erraticidade. Lá chegando, nós agora vamos planejar o tipo da existência. Agora começa o exercício do livre-arbítrio. E esse exercício ele se torna penoso porque nós iremos fazer uma reavaliação até determinados pontos importantes de nossa vida para que a gente observe aquilo que hoje nos tira a paz. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do honrar pai e mãe, os Espíritos dizem que essas questões em família, em especial o núcleo, isso já aconteceu mais de uma vez, de nós ao chegarmos no mundo espiritual percebermos aqueles indivíduos que faziam parte do nosso cenário e que não poucas vezes nós não cumprimos aquilo que foi acordado. E nos percebemos não mais no papel de vítimas, mas às vezes no papel do agente modificador. Nós somos o causador do problema.
Lá, esse texto, a ingratidão dos filhos e os laços de família, afirma que a dor de consciência é tão profunda que nós pedimos a Deus a oportunidade de retornar dentro do mesmo cenário com os mesmos indivíduos, e aí é feito um estudo apropriado para que a gente possa voltar dentro do cenário ajustado, justo, para a aquisição da paz que nos falta. Daí o livre-arbítrio inicialmente parte da erraticidade. Então, se alguém aí disser assim, eu não planejei isso que está acontecendo comigo, é bom repensar. E é tudo, tá? Família, a estrutura orgânica que nós recebemos, o ambiente onde nós estamos instalados. Então, quer dizer, Alisson, que eu pedi para vir no Nordeste do Brasil, em Pernambuco, em Jaboatão, foi. Não é possível, mas é possível. Tanto é que nós estamos aqui. Este cenário é o cenário ajustado para que a gente reencontre as oportunidades para que a gente atinja a nossa paz. Então, o livre-arbítrio, primeiramente, já partiu daí. Mas, Alisson, ele é feito de forma aleatória? Rapaz, olha, na próxima reencarnação eu quero escolher ser rico. Então, não é assim que funciona. É aquilo que hoje mais nos pesa, em termos de, vou usar até o termo, culpa. Tanto é que muita gente tem a ideia de que ao chegar ao mundo espiritual vai ter a possibilidade de encontrar todas as existências para trás. E a gente vai ver na obra de André Luiz que há um limite, porque nós não temos condições de abarcar tudo aquilo que a gente já fez de equivocado. Quando atingimos determinado patamar na espiritualidade, nos é permitido ir até certo ponto, para que a gente não desequilibre. Porque dependendo do que a gente vê, talvez a gente entre em loucura no mundo espiritual. A gente não suporta. É óbvio que para nós somos todos pessoas maravilhosas, somos muito bons, só fazemos o bem e desejamos o bem. Talvez isso hoje. Mas não é a nossa realidade no ponto dessa evolução. Então, o livre-arbítrio que nós temos para a doutrina espírita, ela inicia em termos de vida espiritual, na erraticidade. Então, não há nada neste cenário que nós estamos vivendo que não foi escolhido por nós. Mas, Alisson, e as circunstâncias? Ora, essas circunstâncias têm a ver, de fato, com as consequências das nossas escolhas aqui. Veja que o segundo item que ele coloca no texto, ele diz assim, na condição de encarnado, ou seja, saí da erraticidade, já planejei o tipo, o gênero de vida que eu terei, porque é a meu benefício. Quando encarnado, ele diz, essa condição de livre-arbítrio está na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos que todos estamos voluntariamente submetidos. Então agora eu venho em situações, por exemplo, num cenário muito difícil, onde me falta o alimento, onde me falta condições de crescer e eu tenho o desejo. E encontro alguém dentro da minha comunidade, no local que eu estou, que diz assim, olha, eu tenho uma oportunidade para você. Você pode ser aquele que leva a droga para as pessoas que precisam. E eu vou te pagar para isso. Este cenário que nós olhamos de forma equivocada, de dizer que ele está sendo uma vítima, não, este cenário já foi trabalhado no mundo espiritual. Fazia parte do desafio reencarnatório do indivíduo. Veja como a doutrina ela é genuína nos seus conceitos. Então, na perspectiva da doutrina espírita, Alisson, existe a vítima da sociedade? Não, esse papel, esse risco que ele corre, já é fruto daquilo que ele vivenciou em outras etapas. E ele agora se coloca à prova, novamente. Isso não tem a ver só com violência. Isso tem a ver com o campo da sexualidade. Tem muita gente, com muito impulso, tem um relacionamento estável e depois se aventura em outras áreas. E ele se colocou nessa condição de querer ser tentado. Porque a tentação, ela aparentemente está fora, mas na verdade ela vem de dentro. Esse é o grande ponto. Então é uma questão moral. É por acaso? São circunstâncias que surgiram? Não, é fruto da nossa necessidade que foi planejado prévio. Agora, não existe uma sentença prévia de que você veio para cair. Você veio para ser testado.
Porque já foi escolhido a qualidade de prova que você quis se submeter. Alguns será no campo da violência, outros serão no campo do relacionamento humano, outros serão no campo de dizer assim: rapaz, eu quero trabalhar no campo da política e eu não vou me corromper. E aí o indivíduo, ele adentra nessa área. E nós esquecemos que na perspectiva da doutrina espírita existe algo anterior, que é Deus, que é soberanamente justo e bom, que permite que o indivíduo chegue lá, porque não há nada que aconteça que não tenha sido da permissão divina. Aí o indivíduo chega e ele diz: não me corrompo. E eu estou falando em política, mas é importante que se diga, dentro de uma empresa, dentro de uma casa que você vai trabalhar, isso está em qualquer situação. E nós nos deparamos com, agora, diante de nós, algo que mexe conosco. Mexeu. Lhe tirou de alguma forma da zona de conforto, lhe colocando uma palavrinha chamada tentação. Tenha certeza que isso faz parte desse planejamento prévio. E agora o meu livre-arbítrio estará entre ceder e não ceder. Essa tese da doutrina. Então não há um arrastamento obrigatório a fazer o mal. Isso já foi planejado previamente. Então pensemos nos desafios que a vida nos coloca. Porque todos nós, e aí a gente vai resgatar a ação e reação, né? Quando o André Luiz vai falar daquele desejo central, das nossas tendências negativas que estão fortes ali, porque a gente sabe onde a gente é fraco. E esse é o ponto que nós conseguimos perceber, que é o planejamento reencarnatório, para que a gente de fato saia daqui aprovado. Então o nosso livre-arbítrio, segundo a doutrina espírita, acontecerá no primeiro momento na erraticidade, e no segundo momento, quando nós nos deparamos com essas tendências, e agora a gente vai ceder ou não a elas. Mas ele continua: desprendido da matéria, e no estado errante, que é aquele estado que eu disse, entre duas encarnações, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corpóreas. Olha que beleza. De acordo com o grau de perfeição a que tenham chegado. E é principalmente nisto, como já dissemos, que consiste o seu livre-arbítrio. Ninguém, então, tem o direito de reclamar. Lembro uma vez, como adolescente, lá no iniciozinho da adolescência, sendo contrariado por não receber aquilo que eu gostaria, aí vem aquela frase clássica, né, do rebelde: eu não pedi para vir. Meu Deus, eu tenho essa lembrança que eu já disse isso. Eu digo, meu Deus, podia ter sido espírita antes, para não me arrepender de ter falado uma bobagem tão grande. Né? Eu já disse, eu não pedi para vir. Pediu. Você não só pediu para vir, mas para vir ainda com o contexto de família que você está, com as limitações e tudo. Então aqui fica muito claro, essa liberdade não é anulada pela encarnação. Olha que interessante. Então essa liberdade que nós temos, ela não é anulada. Se cede à influência da matéria, é porque sucumbe nas provas que ele mesmo escolheu. Para o ajudar a superá-las, pode invocar a assistência de Deus e dos espíritos bons. Aí entra um fator fundamental que o espírita precisa trabalhar urgente. Ele deixa muito claro aqui que na hora em que a gente percebe e está sendo confrontado com as nossas próprias sombras, é o momento da gente fazer o que o Cristo havia nos dito, mas a gente só utiliza para aquilo que não deve. Alisson está falando de quê? Da prece. Porque muitas vezes na prece nós pedimos coisas. E aí a gente aproveita para dar uma de advogado, procurando jurisprudência na lei divina. Mas ele disse, batei a porta e abri-se-vos-á. Pedi e obtereis. Não foi ele que disse? Foi, mas não foi para coisa material. Não foi para isso, porque ele não está preocupado com a questão de que a gente atinja determinados patamares aqui. Não é isso. É neste momento em que nós temos as dificuldades, onde a gente se depara com o limite e o desafio de ceder ou não ceder, é a hora que nós recorremos aos amigos espirituais. Eu já falei aqui, muito tempo atrás, sobre um livro chamado Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno, que até a ajuda do espírito para com a pessoa que passava por um problema, Dr. Bezerra está presente na obra, ele, Manuel Filomeno, em determinado momento ele fica do lado de fora, o menino sofria um assédio de seu tio dentro do carro, e Manuel Filomeno, o espírito agoniado, porque queria auxiliar, e Dr. Bezerra disse, não temos autorização, é necessário que ele peça ajuda.
Se ele pedir ajuda, nós vamos intervir para auxiliar. Mas precisamos respeitar o livre-arbítrio. E não é uma ajuda formal. Não é um pedido de ajuda formal. Às vezes é só o que disse o menino. No momento de desespero, ele disse: Senhor, acabou. Ele teve a intenção de elevar o pensamento e pedir ajuda. Neste instante, Dr. Bezerra de Menezes atua imediatamente, fazendo com que policiais que estavam próximos ligassem a sirene do carro e viessem em direção. O tio se espanta e o fato não acontece. Então é nesse momento que a gente precisa entender que a prece é um recurso, que nós devemos utilizar a nosso benefício como espírito no campo moral, não no campo da matéria. Porque de fato o Cristo, ou melhor, a lei divina está ajustada para até aquilo que eu necessite chegue a mim. Óbvio que fruto do meu sacrifício, do trabalho, daquilo que nos compete fazer. Tanto é que o tema é ajuda-te que o céu te ajudará, que se encontra lá no Evangelho. Cabendo a nossa parte fazer. Então ele deixa muito claro, sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E aí a gente começa a perceber que, de fato, essas leis dos destinos pré-determinada, ela seria uma falha muito grande, porque nós seríamos voluntários para muita coisa. Vamos imaginar que Judas tivesse feito, de fato, essa questão do voluntariado. Junto os 12 apóstolos lá em cima, vamos descer, que está na hora de eu descer para mostrar qual é o roteiro. Preciso que alguém me traia. Alguém topa. João olha para o lado, Pedro assovia olhando para cima, ninguém tem coragem. É igual quando a gente pede assim: alguém quer fazer a prece? Vocês já tiveram, alguém aqui faz parte de grupo de estudo? Quando faz assim: alguém quer fazer a prece? Eu já craque nisso quando eu dou aula, que faz tempo que eu não dou assim, né, em grupos de estudo convencional. Normalmente eu digo: por favor, alguém quer fazer a prece? Quem olhar para baixo vai fazer. Aí todo mundo olha para cima, já não olha mais para baixo. Mas não é assim. Imagina, tá lá os 12. Aí Judas diz: rapaz, ninguém vai não, é? Porque sempre tem esse afoito, né? Sempre tem aquele que diz assim: eu vou resolver. E aí Judas: tá bom, eu vou. Vamos lá, vamos pensar nessa linha de raciocínio. Judas vem à terra, faz parte do colégio apostolar, entrega a Cristo com um beijo, suicida-se. Seria justo Deus puni-lo ou penalizá-lo por aquilo que ele fez? Ele foi um voluntário. Preste atenção, não tem lógica. Então não tem por que eu sentir culpa do lado de lá do mundo espiritual, porque eu estou fazendo um favor para todo mundo, ninguém teve coragem, só eu tive. Então a gente começa a perceber que nem eu tenho mérito no bem, porque se eu venho pré-determinado e eu vou fazer o bem, qual é o mérito que eu tenho? Porque eu já fui definido para. Assim como o mal, eu não tenho como ser penalizado por aquilo que eu fui voluntário para acontecer. Daí porque a doutrina espírita é uma doutrina que relembra a figura do Cristo quando ele dizia: cada um segundo as suas obras. Por isso a importância dessa tomada de consciência, e o passo que é dado será sempre resultado nosso. E eu não sei se vocês perceberam, mas o que está escrito subliminar é algo que ele vai tocar daqui a pouco, a dizer assim: mas foram os espíritos obsessores que me empurraram para fazer. Porque se agora não é mais o destino que foi previamente agendado para que eu fizesse, a gente descobriu um outro culpado que não somos nós, que é o espírito obsessor. Não é interessante? Às vezes quem faz aqui tratamento espiritual recebe da própria espiritualidade ter que fazer leitura do Evangelho diária. Aí a pessoa deixa para fazer na hora de dormir, que eu acho ótimo. Mas tem gente que começa a ler e dorme. Aí diz assim: isso é o espírito obsessor, que não deixa que eu leia. Eu começo até lendo, mas vai me dando um sono, que eu só termino no outro dia quando eu acordo. Agora, quando ele pega o Instagram e começa a mexer, eu acho que fica aquele grupo de obsessor tudo assim, ó. Vai, roda, vai, só pode. Porque o sono só chega no Evangelho. Pensando como espírita, vocês acham mesmo que é isso que acontece? Não. Não é o espírito obsessor, não. É o obsessor que nós somos, de nos vincularmos a esse tipo de situação. Então ele deixa isso aqui muito claro. Ora, quem diz vontade, diz liberdade.
O homem, portanto, não poderá buscar no seu organismo físico nenhuma desculpa para os seus delitos, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar aos animais. Se fosse assim, quanto ao mal, também não deveria ser em relação ao bem? O que é que a gente fala em relação a isso? O que é que ele está querendo dizer com isso? Às vezes nós somos violentos. Ou então temos um impulso descontrolado. E aí a gente diz, mas é porque a carne é fraca. E aí ele diz, é engraçado, porque quando é o mal, a carne é fraca. Mas quando é o bem, foi a carne que teve o mérito? Não foi. A gente só joga para o corpo físico, para a estrutura orgânica, aquilo que é negativo. Mas o que é positivo a gente puxa para nós como espírito. E ele deixa isso muito claro. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado em garantir o mérito para si, e não cogita de o atribuir aos seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, apesar da opinião de alguns cultores de sistemas, ao mais belo privilégio de sua espécie, que é a liberdade de pensar. Então, na hora em que a gente age, não é o corpo, não é o organismo. E o Evangelho vai dizer, inclusive, que há indivíduos que são muito frágeis organicamente, mas que são extremamente violentos. Então, o problema não está no corpo físico, o problema está no espírito que somos. Porque quem pensa, quem sente, não é o corpo, é o espírito. Isso é outra novidade que a doutrina espírita traz. Nós olhamos para o corpo, às vezes, como uma ferramenta defeituosa que nos impulsiona a agirmos de forma equivocada, mas não é real. Para a doutrina espírita, para a tese espírita, o espírito pensa, transfere para o corpo através do perispírito, o sistema nervoso capta e age. Quando ele recebe o estímulo, passa do sistema nervoso periférico, central, perispírito e espírito. Quem sente é o espírito, não é o corpo. Quem elege é o espírito, não é o corpo. Então, isso quer dizer que quando eu vejo algo que me impulsiona e me empolga, às vezes, até a fazer coisa errada, não é o corpo? Não, é o espírito. E isso é um indicativo do quanto a gente precisa trabalhar de forma urgente. Porque, como já falamos aqui também, em muitos outros estudos, o corpo ele é um amortecedor do desejo do espírito. Se esse corpo desaparece, que é o que vai acontecer conosco no processo do desencarne, quando eu chego do lado de lá, eu entro em situações dificílimas, inclusive estados de loucura, porque agora eu não tenho mais corpo físico para dar vazão àquilo que eu tinha hábito. Peça para um indivíduo viciado em nicotina, em alcatrão, que é o cigarro, para ele parar imediatamente. Ou no campo da bebida, que ele simplesmente de um dia para a noite, ele diga, olha, eu vou deixar de ser alcoolista hoje, amanhã ele entra em crise. Delirium tremens e tantas outras situações. Porque o organismo já está encharcado e o espírito agora tem sede daquilo ali. Ele desencarnando, o problema se agrava. Ele não soluciona. Daí porque o suicídio nós dizemos que é um erro. E aí lá no livro dos Espíritos, lá na frente ele diz, qual é o maior pecado, assim, qual é a maior penalidade para o indivíduo que se suicida? Aí cada um que pense num problema grave, ele diz assim, a decepção é a maior penalidade para o suicida. Decepção é. Porque ele acha que ele tirando a vida dele, acabou-se os problemas. O problema está no campo do espírito. Aquilo que lhe corrói por dentro não é o corpo o problema. Está na sede, está na base, está na essência. Então, se é um problema financeiro profundo, a angústia não está na conta, que agora está vermelha. Está no indivíduo que ele supervaloriza essa questão, então ele entra em paranoia. Não foi uma traição, porque não é o problema da traição, mas é o que aquilo representa para mim. E eu vou entrar em loucura com o corpo ou sem ele. Porque, repito, a questão não está no fato, mas como eu encaro este fato. E aí vem as consequências advindas disso. Esse é o ponto fundamental. Tal como é vulgarmente entendida, a fatalidade supõe a decisão prévia e irrevogável, vejamos, a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, seja qual for a sua importância. Então, quando a gente diz, olha, foi fatalidade, nós queremos dizer com isso, tem pessoas que
não conhecem um conceito. O conceito é, foi fatalidade, ou seja, era algo irrevogável. Não tinha como deixar de acontecer. Não tinha como. Não escaparia. Então, na hora em que a gente está dizendo que é irrevogável, é algo que já estava previamente acertado. Pensemos então, será que tem muitas coisas em nossa vida que são de fato fatalidade? O que é que a doutrina espírita traz como duas únicas fatalidades? Só existem duas únicas fatalidades. Duas. Que é aquilo que a gente não escapa. O que é que a gente não escapa? Se veio, volta. Não adianta chorar, desesperar porque alguém partiu. Vou me descabelar. Vou entrar em loucura. Calma, daqui a pouco é você. A gente esquece disso. Nesses estados que a gente entra, a gente esquece. A doutrina espírita diz, a única fatalidade da existência é que todo mundo morre. Olha que beleza. Não tem outra. E a segunda? Tem uma segunda. Que um dia todos nós seremos felizes, porque seremos espíritos puros. Mas eu não quero, mas vai. Vai reencarnar 1, 2, 3, reencarna. Mas eu não quero, vai. Vai reencarnar e vai chegar, porque é a lei. Teimoso desse jeito vai demorar um bocado, mas vai chegar. Então, para a doutrina espírita só tem essas duas fatalidades, mas vamos ver o que é que ele fala. Se fosse esta a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade própria. Então, se a gente estiver aqui na Terra sofrendo fatalidade toda hora, eu não tenho nem que me preocupar. Porque se no meu planejamento já estiver que eu vou ser milionário, eu não vou nem trabalhar, eu vou ficar esperando. Porque alguma coisa vai acontecer, alguém vai depositar na minha conta sem eu saber. E nunca vai pedir de volta. Acontece isso? Se acontecer, não usem, porque provavelmente deu errado. E vão pedir de volta. Não acontece. Então, essa fatalidade que a gente tem de achar que isso, nós seríamos uma máquina, não tem vontade. E aí a gente vai entrar num ciclo. Se não tem vontade, não tem mérito. Também não tem demérito. A gente é só um boneco na mão do Criador, que não tem mais o que fazer e iria ficar pensando na nossa vida e a gente não teria nada a ser feito diferente do que está aí. Então, cada um de nós deveria aceitar o cenário que vive, esperando que ele modificasse pela própria vontade divina. É isso que a gente aprende mesmo? Claro que não. E ele continua. Para que ele serviria a inteligência, já que seria invariavelmente dominada em todos os seus atos pela força do destino. Para que eu estudo? Para que refletir? Para que fazer diferente? Se tudo já está traçado, não vale. A gente não iria ter esforço, não haveria evolução nenhuma, porque nós não teríamos consequência da nossa escolha. Se verdadeira, semelhante doutrina seria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, por conseguinte, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Sendo Deus soberanamente justo, não poderia castigar suas criaturas por faltas que não dependiam delas cometer, nem recompensá-las por virtudes de que não teriam qualquer mérito. Vejamos que todo o sistema de causa e efeito, ele se acabava. E cada um teria um destino que Deus de fato escolheria. Como muitas vezes se pensou nisso ao longo do tempo. Deus escolheu fulano para... Mas rapaz, que Deus complicado, porque não fui eu. Vocês nunca pararam para pensar nisso na hora da formação, na visão tradicional cristã? Veja, existem os arcanjos, os anjos, e vem todo mundo. Depois existem aqueles que estão lá no fim da fila, que jogam contra, que é o diabo e os seus... trabalhadores, vamos dizer assim. Então Deus escolheu para ser, mas rapaz, me escolheu logo para vir para cá. Eu não podia ter feito parte dos anjos. A gente nunca parou para pensar nisso. Por que ele escolheu fulano, o tal do Gabriel? Por que não foi Alisson? Podia ter sido, não era? E a gente não para pensar, a gente aceita conceitos e a doutrina espírita, de fato, ela faz com que a gente reflita, porque ela é uma doutrina filosófica. Lady Murphy aqui, fechou. Apesar disso, a fatalidade não é uma palavra sem valor. Opa, então tem alguma coisa. Existe na posição que o homem ocupa na Terra. Prestemos muita atenção nisso.
e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Vocês entenderam o que está escrito? É grave o que está aqui escrito. Vou repetir, prestem atenção, vou fazer prova oral. Existe na posição, a fatalidade existe na posição que o homem ocupa na terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu, como prova, expiação ou missão. Então vamos lá. Estou na erraticidade. Escolhi o tipo de vida. Haverá fatalidade nessa escolha, porque tem situações na vida que naturalmente vai acontecer, naquele papel que você está desempenhando. Vou estudar para fazer determinado curso, terá consequências que são fatalidades, que vai acontecer porque é comum daquela realidade, daquela profissão, você vai passar por aquilo. Essa fatalidade, ela é consequência do livre-arbítrio do que foi escolhido. Percebem o detalhe do que está escrito aí? Então, existe fatalidade? Existe, do gênero de prova. Por exemplo, acredito que a maioria já nos conhece há muito tempo, passei por um problema renal e eu tinha que passar. Esse gênero, neste caso expiatório, ia me gerar consequências. Não tinha como. Diante daquilo que eu vi na erraticidade, no meu preparo para reencarnar, e diante de ter feito esta escolha para resgatar um equívoco do ontem, haveria uma fatalidade, que era passar por aquilo que nós passamos. Agora, teria que passar como, Alisson? Você vai passar como nesta situação? Não sei, o problema eu ia ter. Se iria ser uma hemodiálise, se iria ser um transplante, se iria ser aos 14 anos, ou se ia ser aos 33, como foi, essas circunstâncias, elas podem ser modificadas. Elas podem ser aliviadas, mas também podem ser complicadas, de acordo com as nossas escolhas. Mas veja que era uma fatalidade da escolha que foi feita na erraticidade. Já estava no caminho, mas da escolha, do livre-arbítrio. Então, consequentemente, aconteceria. Se ia ser de uma forma ou de outra, nós não sabemos. E aí aconteceu. E aí ele diz: ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou mais que lhe são inerentes. Então, aquilo que veio, diante daquilo que foi escolhido, iria acontecer de toda forma. A maneira com que a gente passa é que mudaria esse cenário. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois depende da sua vontade ceder ou não ceder a essa tendência. Vamos imaginar de forma hipotética, diante desta notícia, entraria em desespero e dizer: eu não quero passar por nenhum problema que advenha disso. E no desespero, com medo de sofrer, eu opto pela fuga, pelo suicídio. Estava previsto o suicídio? Foi planejado previamente? Não. Eu compliquei uma situação utilizando o livre-arbítrio diante da fatalidade do problema que já havia sido previamente organizado, orquestrado. Então vamos pensar em alguns cenários da nossa existência. Situações que a gente não tinha como e que surgiram. Não dependia da nossa mão. Eu podia ter feito o que eu quisesse. Eu iria passar de todo jeito. Essas situações já nos apontam o tipo de existência que a gente tem. Ou prova, ou expiação, ou missão. Vamos pensar agora de uma forma mais elevada. Chico Xavier, todo mundo sabe, ele disse que não, mas veio como missão. Mas tinha fatalidade, não tinha? O quanto ele sofreu? O quanto de incompreensão? O quanto de acusação? O quanto de tantas situações? Era o preço do gênero de existência que Chico havia recebido no seu planejamento reencarnatório. Assim somos todos nós. E aí continua. Os detalhes dos acontecimentos estão subordinados às circunstâncias que ele próprio cria por seus atos e sobre os quais os espíritos podem influir pelos pensamentos que lhe sugerem. Olha a influência dos espíritos aqui.
A gente age, ele está dizendo aqui, que os detalhes dos acontecimentos estão subordinados às circunstâncias que ele próprio criou. Então a gente cria essas circunstâncias. Quantas situações a gente não piora, por exemplo, no momento de uma discussão? E depois a gente pensa, se eu tivesse ficado calado, teria sido muito melhor. Se eu não tivesse falado, não gerava tantas situações, porque parece que é um efeito dominó. É nesses instantes que os espíritos nos influenciam a tal ponto que são eles que nos dirigem. É importante que o espírita compreenda isso, porque, como eu disse, a gente trocou a figura de Deus pela figura dos espíritos obsessores, colocando neles a culpa dessas circunstâncias pioradas. Não são, é nossa. Conversava com uma pessoa esta semana e ela falando de determinada situação, disse, não, mas me avisaram, me disseram, porque os espíritos obsessores, né, criam isso. Eu disse, cria não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Imagine uma caixa cheia de ferramentas dentro. O obsessor só usa o que está lá dentro. Ele não usa outra coisa. Num exemplo bem prático, quem nunca bebeu, dificilmente vai beber. O espírito obsessor pode gritar, ficar no seu ouvido, beba, beba. Você não vai, porque não existe, a gente chama isso de sintonia. Mas é como se naquela ferramenta, naquela caixa, não existisse a ferramenta da bebida. Ele vai poder... É por isso que o que eles fazem na nossa vida é o quê? Observar. Eles dizem assim, o ponto fraco dessa aqui, eu já sei qual é. Então eu vou em cima do ponto fraco, porque o problema está dentro do indivíduo, não fora. Então quem não é violento não será. Aquela história de rapaz, eu agi, violenta emoção, mas você tinha dentro de você a ferramenta. Eles só fizeram com que isso viesse à tona. Mas o livre-arbítrio da ação, de usar a ferramenta ou não, a culpa não é dele. Ele é corresponsável, mas a ação final é nossa. Aí a gente vê que a doutrina, ela não é uma doutrina tão leve quanto as pessoas pensam. Leve no sentido de dizer, é tudo uma maravilha. Olha, é só amar. Mas a gente vai ver que no próximo sábado começa o estudo da lei de justiça, amor e caridade. Não é amor, justiça e caridade. Justiça, amor e caridade. Então existem consequências, e o Cristo fala isso de maneira muito clara para cada um de nós. A fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam por serem consequências da escolha feita pelo Espírito antes de encarnar. Vou repetir. A fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam por serem consequência da escolha feita pelo Espírito antes de encarnar. Então está ali, ia acontecer? Ia, porque a escolha já foi feita. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto depender do homem modificar o curso das coisas. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Veja o que ele diz. Pode deixar de haver fatalidade no resultado dos acontecimentos, visto depender do homem modificar o curso das coisas. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Vou dar um exemplo prático. Numa obra, acredito que é nessa, Nas Fronteiras da Loucura, em que mostra um cenário de carnaval, inclusive o livro inteiro passa-se num cenário de carnaval no Rio de Janeiro, e há uma cena em que Manuel Filomeno de Miranda descreve um pai, a esposa e sua filha no meio do carnaval. E o indivíduo mexe com a filha, ou era com a esposa, me permitam essa falha da lembrança, né? São algumas obras, e o pai então fica indignado, e pelo livre-arbítrio vai tirar satisfação com o indivíduo. Neste processo, o indivíduo puxa a faca, spoiler do livro, tá? Puxa a faca e esfaqueia o pai, e o pai morre. E aí a pergunta clássica de Manuel Filomeno de Miranda: estava planejado ele morrer ali? Será? Aí vem o espírito que está junto a Manuel e diz a ele: nesta existência, o gênero de morte dele seria uma morte violenta, porque tem a ver com a necessidade dele de resgate do passado, porém não estava planejada para ser exatamente neste momento, porque ele utilizou do livre-arbítrio dele. Então ele acabou de alterar, vamos dizer assim, de certa forma,
Porque a fatalidade era ele desencarnar, como todo mundo desencarna, mas não necessariamente precisava ali. As circunstâncias quem criou foi ele, pelo próprio uso do livre-arbítrio. Se ele tivesse aceito e não quisesse brigar com o indivíduo, ele não morreria. Ele não morreria. Lembro-me, me permitam, eu nem sou de fazer relatos mediúnicos, mas eu lembrei uma vez, saindo do Jefa, há muitos anos atrás, mais de década, paramos no sinal, para vocês verem quanto tempo faz, aquilo ali, a via de lá ainda ia. Quem mora em Piedade há muito tempo sabe disso, essa via daqui ia para Piedade e a de lá a gente voltava. E aí eu parei no sinal com Armindo Moura, ao lado de um ônibus. Da frente do ônibus salta não, né? Passa na frente do ônibus. Um rapaz vem em direção ao meu ouvido e puxa uma arma deste tamanho. Eu estava inclusive com o Michel, lembra? Estava com o Michel. Pô, bota a arma. E o cara, bora, sai do carro. Eu disse, calma, meu irmão, vou sair, vou tirar o cinto. Bora. E eu tirei o cinto com muita calma, desci. Michel, filho de Sônia, estava comigo, a gente desceu, ele foi embora com o carro. Passa-se uma semana, reunião mediúnica da gente, apresenta-se um espírita, esbravejando, porque ele disse, era para você ter morrido ali. Ali era o momento. Mas você começou com essa de meu irmão. O que a gente esperava de você era que você reagisse, porque na hora que você reagisse, acabava a sua história ali. E você vinha. Então vejamos o ato, o livre-arbítrio, o resultado. Me veio isso na memória, que eu fui buscar lá atrás. Então está aqui, da mesma forma. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto depender do homem modificar o curso das coisas. Então a gente tem a possibilidade de fazer diferente, mesmo que seja irrevogável, no sentido de ser uma reencarnação expiatória, nós podemos passar pela expiação de uma outra forma e não entrando em desespero, tornando tudo pior. É na morte que o homem se acha submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade. Ou seja, na hora de morrer, vai morrer, mas pode ser depois. E já que a gente falou de espírito, eu lembro de um espírito dizendo, é engraçado o espírita, porque toda vez que está chegando perto da hora da morte, ele diz, eu preciso ficar para trabalhar, como se espírito não trabalhasse. Né? Eu achei ótima a colocação dele. Uma vez ele disse, o espírito, eu preciso ficar para trabalhar. E vocês acham que espírito não trabalha não, é? Então não adianta mais usar isso como argumento. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. Vamos fechar a linha de raciocínio. Ele diz aí, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal. Como pode fechá-los à voz material de alguém que lhe fale. O homem pode fazê-lo por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para esse fim a assistência dos bons espíritos. Então todos nós temos a assistência dos bons espíritos, mas a gente foca tanto nos obsessores que esquece daqueles que nos ajudam e credenciaram a volta. Para isso, a importância de vir à casa espírita, de recarregar as baterias e de ser lembrado que nós temos amigos espirituais, parentes que muito nos amam, que já partiram e estão em boas condições, vibrando para que a gente acerte, para que a gente utilize do livre-arbítrio de tal forma que não caiamos na bobagem de reclamar do tipo de vida que nós temos hoje. Ao contrário do que se pensa, não se solicita ao espírito ele ser um conformado, aquele indivíduo que é assim, então eu vou ficar. Não. A doutrina fala que a gente deve sempre buscar o melhor, porque nós não sabemos o que nos aguarda para amanhã. E esse texto diz assim, não seria bom para o encarnado saber o que lhe aguarda. Porque se ele souber do que lhe aguarda, faltará força para que ele siga para conquistar aquilo.
se é algo que a gente vai avançar, inclusive dentro dos nossos sonhos materiais, a gente iria dizer, eu já vou ser, então não me preocupo. Assim como, diante de uma dor que já é prevista para nós, nós iríamos afundar, talvez numa melancolia ou numa depressão, começando a sofrer antes do momento. Então, até isso eles dizem. Percebamos que a doutrina, então, coloca em nossas mãos a responsabilidade de elegermos aquilo que é melhor para nós como espírito que somos. Aproveitemos, porque este cenário foi ajustado e nós escolhemos para que a gente termine a existência com êxito e poder olhar para trás como Francisco de Assis. Narra-se a história lá de João Nunes Maia, que ele volta e beija o corpo, agradecendo aquele instrumento da vivência das leis do Cristo. Que isso possa ser para nós essa realidade. Então, este cenário, às vezes eu gostaria de ter tantas outras coisas, mas o importante para nós é ter aquilo ali, porque é o ajustado, é o necessário. Então, que a gente não perca tempo jogando nossa energia fora em reclamações. Busquemos fazer a parte que nos compete, e ao mais o resultado será sempre da divindade. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.